Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Rodrigues Lopes, nós somos da turma 5 do PROF do Polo da UFC. Está aqui comigo também nessa roda de conversa o professor Bruno Silveira, o professor Sérgio Marcelo e o professor Danilo Cavalcante. Nós quatro nos reunimos para fazer essa roda de conversa com o intuito de realizar, né, uma das atividades da disciplina de seminários da educação física para o ensino médio, ok? Boa noite, eu sou o professor Bruno. Primeiro item que nós vamos comentar é uma questão da atividade que diz o seguinte: as orientações da BNCC do ensino médio e dos documentos curriculares estaduais para o chão da escola e os impactos sobre a educação física. Então, nós vamos comentar sobre isso. Primeiramente, eu queria iniciar informando, eu não sou da rede de Fortaleza, como os colegas são, tá? Eu sou da rede estadual do Pará, da SEDUC Pará. Aqui nós não temos um documento curricular estadual. Aqui nós, na verdade, a gente tem uma determinada liberdade para poder se basear em outros documentos. É claro que a BNCC ela vem nortear a educação física no estado, mas mesmo assim não é algo cobrado de uma maneira tão grande. Porém, a BNCC ela surge, pelo menos para a nossa rede, com uma forma de dar uma diretriz a respeito dos conteúdos que devem ser trabalhados dentro das aulas de educação física. E estabelecer algumas metas que a gente tem que conseguir cumprir, entendeu? Ao final desse processo de ensino-aprendizagem, tá? E por que isso é importante? Por que eu valorizo isso? Porque até então, muitos colegas meus da minha rede entendiam a educação física apenas como uma disciplina recreativa ou exclusivamente esportivista. E a BNCC ela vem mostrar que não, que existem outros conteúdos para serem trabalhados, que o professor de educação física ele tem que se aprofundar em outros temas, justamente para poder preparar o seu aluno para a vida adulta. Ok? Pode ir lá, Rafael. Bom, eu faço parte, né, da rede estadual aqui do Ceará, como o Sérgio e o Danilo também, mas eu hoje me baseio na BNCC, apesar de o estado do Ceará, né, ter outros documentos norteadores, mas eu utilizo a BNCC. E para mim, quando a BNCC surgiu, né, foi realmente assim um fator muito relevante enquanto documento para utilização nos planejamentos, porque eu percebi essa questão, né? Apesar de eu estar numa escola só, mas tinha contato com outros professores e cada um fazia o seu e totalmente diferente. E a BNCC veio dar esse norte, né? Até no texto do professor Evandro, né, que é uma das leituras da semana, ele fala, né, que um dos benefícios foi essa sistematização dos conteúdos, em especial no ensino fundamental. No ensino médio, apesar de não ter uma sistematização, que é que vai se trabalhar em cada ano, mas a ideia do ensino médio na BNCC é aprofundar os conteúdos que foram vistos no ensino fundamental e problematizar, né, trazer discussões, reflexões para que esse aluno também leve esse conteúdo para a sua vida, né, e associando também ao protagonismo juvenil. Né? Então, dentro desse contexto, eu utilizo, né, hoje em dia como base a BNCC nos planejamentos. Sérgio? Dando continuidade, eu ingressei no serviço público em 2021, então estou na mesma escola desde quando eu comecei a trabalhar na SEDUC, e um dos meus anseios era como que eu ia direcionar o meu planejamento. E nas buscas por documentos, além da BNCC, apareceu a matriz de conhecimentos básicos da própria SEDUC daqui do estado do Ceará, que foi um documento elaborado para o contexto da pandemia de Covid-19, né, e para direcionar as ações dos professores. Então, essa matriz de conhecimentos básicos ela foi muito importante para mim, porque eu já consegui iniciar o meu trabalho tendo um currículo estruturado, que eu acredito que essa seja uma grande dificuldade de muitos e muitas colegas, de saber como sistematizar um planejamento anual. Então, o fato dessa matriz de conhecimentos básicos
trazer, dividindo pelas áreas do conhecimento, né, trazer os planejamentos da educação física facilitou muito a minha vida. E até hoje, em 2024, eu costumo utilizar. Então, nós temos as diretrizes da BNCC e aqui no próprio estado do Ceará também temos esses documentos que facilitam, né? Porque eu acredito que, além de mim, tiveram muitas colegas que estavam ingressando com a primeira experiência na educação básica e nem sempre a formação inicial, a graduação, as universidades e as faculdades preparam o estudante ou a estudante para essa prática, né, para essa aplicação dos conteúdos na prática pedagógica. Então, isso foi de suma importância para mim e é até hoje. Danilo? Eu queria trazer primeiro um contexto, né, da minha licenciatura em 2010 e ingressei no Estado em 2012, na rede estadual do Ceará. E assim, eu nunca tive um suporte de gestor ou de outro professor que a gente construísse junto o currículo, discutisse dentro da escola. E esse contexto fez com que eu utilizasse os PCNs, ainda utilizo até hoje, trouxe dentro do currículo também a base da BNCC, apesar de não ter tido informações, e ainda hoje eu tenho dificuldade dentro da BNCC para trazer dentro do currículo, até porque, como o Rafael colocou, os conteúdos eles são sistematizados lá no Fundamental 1. E no ensino médio tem que aprofundar. Mas a gente não sabe o quanto aprofundar, o que aprofundar, como aprofundar esse conteúdo. Então, traz aí uma subjetividade em que joga a responsabilidade para cima do professor e limita o professor nesse sentido, em que ele não tem o norte, um direcionamento ideal para conduzir seus planejamentos. Tá? Dentro da escola, não é só a área de educação física que teve dificuldade na transição de PCNs para BNCC. Então, assim, hoje ainda há essa dificuldade. Finalizou, Danilo? Sim. Deixa eu só fazer um comentário a respeito, porque eu sou quase que contemporâneo do Danilo na formação. Minha graduação foi em 2007 e eu tive muita dificuldade também. Inicialmente foi os PCNs que guiaram a minha prática e depois eu passei por essa mudança para a BNCC e também tive essa mesma dificuldade, porque não houve formação também na minha rede, de forma principalmente específica para a educação física, que é muito mais carente. Então, eu tive que buscar conhecimento para poder saber de que forma eu ia trabalhar, e não quer dizer que hoje eu saiba, na verdade. Hoje eu sei um pouquinho mais do que eu sabia antes, mas não quer dizer que ainda já cheguei no ponto onde eu quero chegar. Mas se não for o esforço do professor, ele continua no ensino tradicional da educação física. Como a gente tem, infelizmente, eu ainda tenho muitos colegas que trabalham dessa maneira. Essa semana, por exemplo, eu estava fechando com os alunos a 4ª avaliação. Nós vamos falar sobre racismo na prática esportiva. E aí eu fui trabalhar o conceito de racismo primeiro, antes de falar sobre racismo no esporte. E aí um aluno lá do interior de Garapiaçu, onde eu trabalho, ele comentou: professor, eu estudei sobre isso no 8º ano. Eu olhei para ele e falei: não, mas não foi meu aluno, com quem você estudou? Ah, foi lá na escola X,
com o professor Y. Eu falei, cara, que ótimo. Eu dei um sorriso, acho que ele percebeu até que eu fiquei feliz. Porque eu falei, cara, não sou só eu que estou falando sobre isso. Ainda bem que existe uma outra pessoa que está tratando sobre isso. Entendeu? Mas porque... e aí eu acho também uma coisa, a SEDUC, no caso do Pará, ela deveria fazer uma fiscalização maior de como é que estão sendo implementadas as aulas e se elas estão sendo seguidas de acordo com algum documento, seja BNCC. Porque aí fica livre para cada professor trabalhar de uma maneira, entendeu? E às vezes eu recebo um aluno de um outro professor, que muitas vezes é aquele professor que trabalhou só na quadra, jogando a bola, e quando eu entro com um tema desse jeito para poder fazer uma discussão em sala de aula, às vezes o aluno até vira para mim e fala, professor, isso não é coisa de educação física. Por que o senhor está falando sobre isso? Por que a gente não vai para a quadra? Entendeu? Para jogar. Então, a nossa formação, aqui foi ainda com os PCNs, e depois veio essa transição para a BNCC, infelizmente a gente não teve essa formação. Mas graças a Deus, todos nós aqui estamos buscando mais conhecimento, inclusive frequentando mestrado, justamente para melhorar a qualidade das nossas aulas. Parabéns. Só uma contribuição aqui em relação à fala do Bruno, e já pegando o gancho para o segundo item solicitado pela atividade, né, que é sobre os arranjos teóricos e metodológicos implantados frente à BNCC no ensino médio. Pegando o próprio documento que eu citei anteriormente, a Matriz de Conhecimentos Básicos, e pegando um dos arranjos propostos pela BNCC, que é a questão do currículo flexível, se a gente tem conhecimento dessas ações, se a gente utiliza de argumentos como, por exemplo, no ensino médio, o que é que vem caindo nas últimas avaliações do Enem? Aqui no vestibular da UESC, a gente tem uma prova específica de educação física. O que é que está caindo nessas avaliações? Será que vale a pena a gente direcionar esse currículo focado por uma abordagem mais biologicista? Se o que vem sendo cobrado no final desse ciclo é algo que vai nessa perspectiva? Então, é importante, aí a gente já volta lá para a primeira disciplina das problemáticas, né? É importante a gente conseguir construir um ciclo que vai contemplar outro arranjo metodológico e teórico, que é a questão da integração curricular e a questão das competências essenciais. É muito complicado a gente que fecha esse ciclo da educação básica no ensino médio receber jovens que têm uma experiência limitada na educação física, que chega realmente achando que a educação física é uma aula de recreação, ou é uma aula para você jogar, e aí a gente não consegue explorar o conceito de aprendizagem significativa, porque é como se tivesse que recomeçar, trazer o que não foi visto para a gente concluir e tentar preparar esse menino para a etapa seguinte, que são as avaliações externas. Rafael? Aproveitando os comentários de vocês, né, e também já falando um pouco sobre os próximos itens, o B e o C, também relatando um pouco da minha realidade, a gente aqui, né, também não teve uma formação específica para a BNCC e vinculada à educação física. Hoje, por exemplo, o Estado não fornece nenhuma formação voltada para os professores de educação física. Né? Praticamente é português e matemática, uma vez ou outra na área de humanas, mas a educação física não tem. E aí, quando a BNCC surgiu, foi por conta própria. Né? Buscar informações na internet, baixar o documento, ver. Né? E as escolas também, apesar de ser um documento norteador e ser uma base, né, nacional, mas fica meio que a critério das escolas fazer esse acompanhamento, né, se os professores estão seguindo. Então, é meio que um trabalho individual. Né? Então, o item C, né, ele pergunta, né, como você e seus colegas professores se veem em frente a esse processo de recontextualização. Então, assim, enquanto professor e me vendo dentro de uma realidade escolar, né, com outros professores de educação física e com professores de outras disciplinas, esse trabalho interdisciplinar ainda é muito limitado. Então, até mesmo dentro da nossa área, a gente conversa pouco sobre o assunto,
Aqui, né, no próprio mestrado, a gente conversou muito mais sobre esses assuntos do que a gente conversa na escola com os colegas, né? Então, e é quem a gente está todo dia e com quem a gente trabalha e está ali com os alunos, né, que é quem realmente vai ser beneficiado com a nossa prática pedagógica. Então, ainda existem, né, desafios a ser superados, apesar de que, como eu já citei antes, eu vejo a BNCC como uma evolução grande, principalmente para a nossa área, né, por também afirmar, né, a nossa disciplina como componente curricular, até uma citação também do artigo, né, da semana, que fala sobre a participação da educação física no PNLD, né, o Programa Nacional do Livro Didático. E aí já começa a surgir alguns livros sobre educação física, livro didático, né, então já é também um ponto positivo, apesar de que eu coloco outra ressalva, porque os livros que eu consultei também são livros muito limitados, né, que para você pegar um conteúdo do livro, para você utilizar, é muito complicado. Mas é o início, né? Então, a nossa disciplina, enquanto componente obrigatório, ela tem 21 anos, se não me engano, né? Então, né, o Bruno está mostrando o livro aí, porque a LDB, né, é de 96, mas houve uma alteração para componente obrigatório em 2003, se não me engano. Então, é uma disciplina recente e a gente, né, está em evolução. Danilo, mais algum complemento? O Sérgio quer falar? Só antes de passar a palavra para o próximo colega, né? Eu também concordo com a integração da educação física no Programa Nacional do Livro Didático. Talvez não seja o que a gente queria que fosse, mas pegando até uma citação do Flávio José, na música Natureza das Coisas, toda caminhada começa com o primeiro passo, né, cara? Então, a partir do momento que a gente já começa a ocupar esse espaço, já começa a figurar dentro de um programa institucional de valorização desse material didático, aí a gente tem que aprofundar o debate para trazer essas contribuições cada vez mais significativas, de acordo com o que pede a BNCC, né? A questão da educação integral e desse ensino significativo, dessa aprendizagem significativa. Então eu concordo também. Danilo, se você permitir, posso só pegar uma falinha do Sérgio aqui, tá? Sobre essa questão do papel formativo da educação física e sobre essa questão do livro didático. Bom, os meus colegas já sabem, são 20 anos trabalhando na educação física, então, por anos eu não tinha algo que desse respaldo para trabalhar em sala de aula. Então, quando eu queria discutir racismo no esporte, eu trazia, não tinha nem tanta internet assim para a gente poder trazer tanto material, né? E nem tantos livros na escola que eu pudesse trabalhar sobre isso. Então, eu buscava um texto, tirava mais xerox e entregava para os alunos. Então, ficava uma impressão para eles de que o professor Bruno está inventando coisa para poder trabalhar dentro da aula de educação física. E quando, lá em 2007, quando eu me formo, que vem um pouquinho essa conversa sobre a questão do livro didático, inicialmente eu pensei que o livro ia me amarrar muito. Ia me amarrar nos conteúdos, assim como a BNCC faz no ensino fundamental, que ela coloca conteúdo X, Y, Z na série tal e o outro conteúdo ali na outra série, entendeu? Eu passei a sorte que os livros, esse que eu acabei de mostrar na tela, é de uma editora que propõe uma discussão. Eu já analisei a escola, esses livros são da escola particular, não são da rede pública. A rede pública não tem livro didático, mas eu acabo utilizando os livros da rede particular para poder embasar minhas aulas na rede pública. Chegaram outras editoras para tentar fechar parceria com a escola, e aí o pessoal da coordenação me chamou para poder fazer análise. E foi justamente isso que o Rafael falou. São livros muito rasos. São livros que até apresentam lá no final o caderno de questões, todas relacionadas ao Enem, que eu acho que está vinculado diretamente com a BNCC, e eu acho interessante, porque promove uma discussão bem ampla. Só que o próprio conteúdo do livro, a forma como ele aborda o conteúdo no livro didático, não daria condição para o aluno responder uma questão do Enem. Então, eu também percebi isso. Tá? E esse papel formativo da educação física, quando o Rafael fala assim, às vezes nem nós, professores de educação física, a gente chega num consenso de como é que tem que ser o nosso trabalho, como é que a gente deve trabalhar.
Então, e mesmo numa escola que eu tenho um livro didático, eu ainda tenho uma dificuldade muito grande, porque eu tenho que convencer a coordenação pedagógica e a direção da escola, porque por mais que tenha o livro, eles não vão lá no livro, eles não enxergam esse papel formativo da educação física. Eles ainda estão baseados na educação física que eles tiveram lá 20, 30, 40 anos atrás. E muitas vezes eles esperam que eu trabalhe da mesma maneira que seja de agora. Então, na verdade, por mais que nós saibamos disso, esse papel formativo que a BNCC proporciona para a educação física, infelizmente, pessoas que trabalham com a gente ainda não conseguiram ter essa informação ou assimilar essa informação. E aí colocam o nosso trabalho muitas vezes de lado, desvalorizando o nosso trabalho e complicando para a gente, né? Fazer um trabalho diferenciado dentro da escola. Pode falar, Danilo. Obrigado. Com relação a essa questão do livro, reforma de ensino médio e BNCC, eu fico preocupado com a questão da interdisciplinariedade, transdisciplinariedade, da educação física perder sua identidade, e não ser trabalhado o conteúdo da linguagem corporal do movimento, a questão do esporte, a questão de trabalhar realmente o adolescente de uma maneira integral. E principalmente a criticidade. A gente observa a BNCC, reformas, muitos movimentos que, como os meninos colocaram, o material didático limita, o currículo limita, e a gente não proporciona ali que o próprio aluno, o próprio discente, construa sua caminhada, sua personalidade, busque seus sonhos. Aí outro contexto seria a inclusão, né? A gente não tem, nem nos PCNs, nem na BNCC, um currículo voltado para a inclusão da pessoa com deficiência, né? E aí trabalhar esportes paralímpicos, e isso não é suficiente para desenvolver a inclusão. Então a gente precisa realmente fazer arranjos. Eu, quanto professor com deficiência visual, quando eu pego os alunos no primeiro ano, eu tenho que dar aula de orientação e mobilidade, senão eu não vou conseguir dar aula. Eles precisam entender o que é a deficiência visual para que eu consiga ministrar o conteúdo com segurança, com autonomia. Então, não é possível a inclusão de pessoas com deficiência dentro do contexto hoje do currículo da BNCC. E aí nós temos as abordagens, a metodologia ativa, muito bacana, mas que precisa seguir as especificidades. Seja independente da metodologia que a gente vai utilizar, a gente tem que buscar o desenho universal. Tem professores que não sabem nem o que é isso, que a própria BNCC também não mostra o que é isso. Então não há direcionamento para a inclusão. Ele joga lá bem genérico, como eu coloquei nos conteúdos do ensino médio, são competências, habilidades bem genéricas, que, como os colegas colocaram, fica a cargo do professor. E por isso que eu utilizo várias fontes, não só BNCC, mas também busco trazer questões de Enem, de vestibulares, para enriquecer o currículo dos alunos. Danilo,
Só duas coisas. Primeiro, a respeito dessa que tu falaste sobre a questão dos livros, fazer com que talvez a gente deixe de trabalhar os conteúdos da educação física pensando só na questão da criticidade. Ontem estava tendo uma formação pela primeira vez em 17 anos de SEDUC, a gente teve uma formação para educação física. Só que está sendo específica para a galera que tem projeto de treinamento esportivo, que a gente tem uma carga horária disponível para isso. Então, é uma pegada mais para o lado do treinamento esportivo do que para a educação física escolar. E aí, na fala de um dos professores, não foi meu professor na graduação, mas ele pertence ao quadro da UEPA, ele começou dizendo que a educação física era muito valorizada antigamente por causa da questão de trabalhar o esporte de uma forma de descobrir talentos. Aquela pegada lá do período militar, que o Brasil ia ser uma imagem positiva para o mundo e a utilização do esporte para isso. Só que muitas escolas não tinham nenhum espaço adequado. Aí ele começou tendo uma fala que eu achei legal, só que aí teve uma hora que ele toca num ponto que é o seguinte, que ele diz que, não sei se ele se expressou mal, ele diz que passaram a tentar tirar a educação física do currículo a partir do momento que ela teve uma pegada mais pedagógica, ou voltada para o lazer, ou tiveram essas novas abordagens que a partir da década de 80 foram discutidas, novas formas de se trabalhar a educação física na escola. E aí, cara, eu me revoltei com aquilo, falei, cara, porque é você saber dividir. A formação era para treinamento esportivo, ok, beleza. Mas você colocar um peso na educação física escolar por ter parado de querer só trabalhar fundamentos, gestos técnicos e uma ilusão de formar atletas dentro da escola, sendo que muitas escolas não têm nem estrutura para isso, tá? E colocar a culpa na questão pedagógica da educação física é complicado. E quando tu falaste isso, eu lembrei dessa fala dele porque talvez algumas pessoas se debrucem tanto em cima das teorias que acabam esquecendo do que é a educação física em si, de trabalhar a questão corporal, as práticas corporais, de contextualizar elas, de fazer uma ligação dos conteúdos com a realidade dos alunos. Porque quando, aí já entrando na questão da inclusão, quando tu fala que tu vai trabalhar mobilidade com os teus alunos quando chega para ti, tu tá justamente pegando o conteúdo da educação física e fazendo essa vinculação com a realidade deles, porque eles precisam saber fazer isso de maneira segura para tu poder ministrar teus conteúdos. Então, eu acho que as abordagens, as teorias que rompem com o tradicionalismo na educação física, elas vêm justamente para poder dar uma luz maior para os professores. Pena que cada um acaba trabalhando à sua maneira, e muitos ainda optam por trabalhar de forma tradicional. Tá? E aí, falando já do quarto item, que é o item D, que fala diretamente sobre a questão do documentário, para o Dia Nascer Feliz, né? Para a gente comentar como a escola de ensino médio pode buscar voz e expressão das subjetividades juvenis. Tá? Então, primeiro, dizer que o documentário ele fala sobre... ele explora a questão das desigualdades sociais e educacionais no Brasil, por meio do cotidiano de adolescentes em escolas de diferentes realidades. Eu trabalho na escola numa rede pública, numa rede privada. Então, eu vejo a diferença de realidades que tem nas duas redes. Uma aula que eu consigo ministrar na rede privada, em um dia, eu demoro 2, 3 dias para poder concluir essa mesma aula na rede pública. Muitas vezes pelas faltas de condição. E aí, quando eu falo de condição, não estou falando de bola, rede, nada, cone, nada disso. Estou falando de uma estrutura que a gente possa sentar para fazer uma discussão. Eu estou falando de uma sala de aula que eu possa, por exemplo, apresentar um material expositivo de qualidade para os alunos, mostrar um vídeo para eles falando sobre isso. Tá? Então, muitas vezes as realidades são diferentes e aí a gente tem que pensar também que os alunos do ensino médio também são diferentes. Cada um tem uma realidade social totalmente diferente da outra. Alguns alunos meus da escola pública conseguem frequentar regularmente a aula, por exemplo, outros não, devido a problemas familiares, devido a problemas de transporte. Entender essas subjetividades de cada aluno é muito importante para que a gente possa fazer uma aula mais inclusiva, inclusiva que eu falo para que todos possam participar. Tá? Próximo. Eu também vi o documentário, né, e analisando assim, ele já foi feito há uns 15, 20 anos, mais ou menos, mas parece que foi hoje, né, porque foi justamente, acho que nesse período dessa transformação do que a gente está vivendo hoje.
E o que me pegou também foi, além dessas questões com relação ao sistema educacional, não atingia as necessidades do aluno, mas também a angústia dos professores, né? Os professores que se sentem desvalorizados, né? Que entram na sala de aula quando sai, né? Sai muito desgastados, cansaço físico, mental. Uma professora que já relatou que já fazia terapia naquela época, né? Então, foram situações que eu percebi, né, no documentário, mas também associei ao que eu estou passando hoje na minha escola. Então, por exemplo, quando a gente propõe uma semana de provas, né, que a gente tem aquela semana de prova bimestral, né, os alunos muitas vezes estudam, mas pelo medo da nota, né, não porque tem aquele incentivo. Só que essa semana mesmo a gente está num projeto relacionado à Semana da Consciência Negra, né, e a gente vê cada trabalho que eles produzem, né, reprodução de curta-metragem, né, de vídeos, de apresentações em slides e tudo, e a gente vê o quanto eles se envolvem numa atividade que talvez seja muito mais rica do que realizar uma prova, né? Então, são situações que a gente visualiza e que tem que refletir, né, sobre que aluno é esse que está dentro da nossa sala de aula, né? Pegando aí o gancho da fala do Rafael, e sendo mais sintético, a partir do momento que a gente promove justiça social, que é algo, inclusive, que é bastante recorrente no nosso polo do mestrado, na temática, se eu promovo justiça social nas minhas aulas, na questão das outras disciplinas em si, a gente pode sim incentivar como é que eu posso dizer, esse protagonismo juvenil. Principalmente porque se o estudante conhece a sua realidade, se o estudante conhece seus direitos, se o estudante começa a ter contato com temáticas mais pertinentes nessa questão de uma formação crítica e reflexiva para a cidadania, ele pode aflorar questões que incentivem esse protagonismo. Eu acho que a minha contribuição é mais curta, né, mais simples, mas basicamente é isso que eu tenho a falar sobre o último item. Danilo? Acho que ele está com problema no áudio. Pode encerrar aí, Bruno, Rafael? Acho que, será que a gente vai concluir? Só a respeito de uma coisa. O que a gente pode fazer, né, para poder fazer essa inclusão? Então, algumas estratégias podem ser pensadas. Deu certo agora? Deu certo? Agora a gente está te ouvindo, Danilo. E te vendo também tranquilo. Só para completar aqui, Danilo, já eu passo para ti, já que eu acabei pegando o gancho aqui. O que a gente pode fazer para poder trazer esse aluno, enxergar esse aluno de uma forma mais humana, fazer com que ele participe mais das aulas. Eu acho que o planejamento participativo é um bom exemplo disso, uma boa estratégia. E quando você junta aos alunos, você acaba determinando algumas decisões que muitas vezes seria somente do professor, mas que você agrega a opinião do aluno sobre isso. Então, faz com que ele seja incluído também na aula e que melhore a participação deles. Pode falar, Danilo. Com relação a essa questão, a gente... Danilo, você está com os dois microfones. Dois microfones. Deu certo agora? Deu, agora deu. Ótimo. Então vamos lá. Primeiro, eu vinha implementando algumas intervenções desde 2016, mais ou menos, em que eu pedia para os meninos construírem um currículo, no sentido deles trazerem sugestões, deles conhecerem o bloco de conteúdos, de trazer alguns conteúdos que foram vistos na licenciatura, e aí a gente construía o plano anual, o plano das aulas, em cima
desse contexto. Né? E outra metodologia que eu utilizava, que também eu não conhecia nem o nome, me conhecer no mestrado, metodologia ativa, metodologia da sala de aula invertida, a gente já vinha desenvolvendo, mas para que eles fossem protagonistas na construção do conhecimento deles. E, assim, projetos, eles são fundamentais, até para o processo de inclusão, como foi posto pelos colegas. Por exemplo, eu sou bom nisso, e através do projeto eu vou poder mostrar o meu potencial. Quando você reduz apenas a questão das provas, você esquece das outros tipos de inteligência. Então, assim, Gardner traz as inteligências múltiplas e a gente esquece de utilizar no nosso processo avaliativo. Então, é importante esse contexto. A educação física tem um potencial maior do que as outras disciplinas para explorar, mas que a gente precisa estudar, discutir e produzir academicamente trabalhos voltados para o contexto da inclusão. Pronto. Então, eu acho que é isso, né? Espero que tenham gostado da nossa discussão, da nossa roda de conversa. E um grande abraço a todos. Valeu. Muito obrigado aí, valeu. Até mais, valeu, galera. Um abraço, meninos.